So guys, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com nossa primeira aula e de início eu coloquei aqui o objetivo dessa aula. Nós temos dois objetivos. O objetivo inicial é estimar a área de regiões curvas sob gráfico de funções usando retângulos. Isso é coisa que a gente vai ver como é que faz. Ou seja, a primeira parte consiste em aprender a estimar, ou estimar dar um valor próximo para a área de regiões curvas. E a técnica que nós vamos utilizar é usando retângulos. Nós vamos ver que regiões curvas são problemas para cálculo de áreas. Então, de início, nós vamos pelo menos aprender a estimar, ou seja, dar um valor próximo do que deveria ser a sua área. E depois, que é o segundo objetivo, aqui onde está marcado, nós vamos aprender a de fato definir o que é uma área de uma região curva. Então, nós vamos trabalhar primeiramente com o problema da área, que é o nosso assunto inicial. Aqui, ó, problema da área. E eu tenho algumas observações a fazer. A primeira observação é essa aqui, ó. É que é fácil calcular a área de regiões com lados retos. Talvez nem todos possam ver o que está escrito aqui, mas eu vou disponibilizar esse arquivo para que vocês possam acompanhar juntamente com o vídeo, e de qualquer forma também eu vou ler aqui. Então, o que a gente sabe sobre a questão de área, que é fácil calcular a área de regiões com lados retos. Aqui eu tenho três exemplos de figuras com lados retos. Nós temos um retângulo, nós temos um triângulo e essa figura sem nome, três figuras de lados retos. Já se sabe calcular a área de figuras ou de regiões de lados retos desde muitos anos antes de Cristo. Essa parte, ela, digamos assim, é fácil calcular. Para os matemáticos, nunca houve problema, vamos assim dizer. Por exemplo, num retângulo, que se você tem uma base ou comprimento, como queira chamar, de L e altura W, a área, que a gente está representando pela letra A, se torna o produto da base pela altura, ou seja, LW, que base vezes a altura. Num triângulo, a gente sabe calcular a área. No triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Espera aí, como assim? Aqui um triângulo, ó, eu considero a base B e a altura H. A área, como vocês estão vendo, eu posso ampliar para a gente ver melhor. Base, altura, e aqui perceba que está dividindo por 2. Ok, agora essa figura, que ela é um tanto estranha, como é que eu vou calcular a área dela? Antes de... Espera aí que os cachorros estão latindo. Voltamos aqui. Então, essa figura, ela não tem uma fórmula exata. Eu não sei se eu falei, mas tem essa luz aqui atrás que ela vai atrapalhar um pouco. Com o tempo eu dou um jeito de resolver. Essa figura aqui, ela é um tanto estranha, então a priori não tem uma fórmula para calcular a área dela. Mas eu posso fazer da seguinte maneira: eu posso dividir ela em vários retângulos. Vou dividir aqui. Eu ligo esse para cá. Eu ligo esse aqui. Completar aqui. Então, perceba que quando eu faço essas linhas, eu divido a figura em vários retângulos. Então, retângulos não, desculpa, triângulos. Eu tenho um triângulo 1 aqui, eu vou chamar de A1. Eu tenho o triângulo 2, o triângulo 3 e o triângulo 4. Cada triângulo vai ter uma área, e a área de triângulo nós sabemos calcular. Então, aqui eu posso ter que a área dessa figura, ela é igual, deixa eu fazer em vermelho. A área dessa, em azul, preto. A área dessa figura será igual
a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 mais a área do triângulo 3. Nós temos 4, né? Mais a área do triângulo 4. Ok. Pois bem, então, moral da história, não importa como a figura é, se os lados são retos, eu sei calcular a área. Isso aí é tranquilo, nem que eu precise dividir a figura em triângulos, que é esse caso. Mas, para regiões curvas, já não é tão fácil. Para regiões curvas. Então, eu vou desenhar aqui uma região curva, para você ter uma ideia. Vou pegar aqui uma região curva qualquer. Por exemplo, essa região aí. Se eu quiser desenhar essa região, se eu quiser calcular a área dessa região, já não é tão fácil. Eu já não tenho nem fórmula e nem técnica, diferente das regiões com lados retos. Então, o que pode ser feito aqui? Uma maneira eu posso desmembrar essa região em várias partes, em que pelo menos um pedaço dela fica como sendo gráfico de função, que é o que a gente vai trabalhar aqui, o cálculo de áreas de regiões compreendidas entre gráficos de funções. Eu vou pintar aqui a região só para a gente ter uma ideia. Se eu pintar aqui, vou tentar colocar mais grosso. Só para termos a ideia da nossa região. Não vou pintar bonito direitinho, porque aí já requer um pouco mais de precisão e trabalho. Mas a ideia eu vou já mostrar a vocês. Ok, a nossa região, a nossa região de interesse de área é essa região pintada. Embora a gente não saiba como calcular a área, a gente tem uma noção intuitiva. Eu tenho a noção que a área se refere a esse espaço aqui preenchido, que eu acabei de pintar. Eu tenho uma noção que se a área for maior, o espaço a ser preenchido é maior. Ou seja, provavelmente eu iria precisar de um pouco mais, provavelmente não, eu iria precisar de um pouco mais de tinta para pintar a minha região. Então eu tenho a noção intuitiva de área. Nós vamos pegar essa noção intuitiva e transformar em ideia precisa. E de que maneira a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar uma técnica que tem um pouquinho a ver com a definição de derivada quando a gente construiu por retas tangentes. Um pouquinho, mas isso é para depois. Ok, eu separei esse espaço aqui para a gente ilustrar um exemplo de uma função. Eu vou colocar aqui a caneta vermelha. Imagine o gráfico de uma função f. Coloquei aqui uma função f. Imagine que nós temos aqui embaixo um ponto A, um número A, e aqui um número B. No número A eu vou fazer uma delimitação ou uma barreira, e no número B eu vou fazer outra delimitação ou outra barreira. Do A até o B, eu construí uma delimitação do A até o B. Tem uma delimitação. Criei uma faixa aqui no meio. Nessa faixa no meio, eu vou olhar para a região que está abaixo do gráfico de f, que está abaixo. E qual é essa região? É essa aqui, ó. Essa parte aqui que está sendo pintada é a parte que está abaixo ou sob o gráfico de f, abaixo do gráfico de f, e delimitado entre A e B.
delimitado entre A e B. Pois bem, o nosso problema da área consiste em descobrir qual é a área da região que fica sob o gráfico e delimitada pela linha que vai do A até o B. Qual é essa área? Ou seja, eu estou perguntando pela região, pela área dessa região aqui, ó. Esse é o problema que nós vamos trabalhar. E enunciado aqui de maneira rigorosa, ele está enunciado. Qual é o enunciado dele? Do nosso problema. Calcular a área da região sob. O que significa sob? Sob significa abaixo. Vou colocar aqui. Abaixo. Nós queremos calcular a área da região abaixo da curva y igual a f de x. A curva y igual a f de x nada mais é do que o gráfico da nossa função. Então, a área da região S ou seja, abaixo do gráfico, de A até B. Observe que eu destaquei esse até. Começa da delimitação pelo A e vai até o B. Esse é o nosso problema. Então, a partir de agora, nós vamos em busca do cálculo de áreas que estão do cálculo de área de regiões que estão abaixo de gráficos. Depois isso vai ser aprimorado. Vamos pegar acima, entre gráficos, etc. Ok. E uma técnica que nós iremos utilizar para isso é a técnica de aproximação por retângulos. Nós vamos ver que eu posso pelo menos tentar preencher as regiões por vários retângulozinhos. E aí eu vou ter um pouquinho de sobra ou de falta, mas ao tentar preencher as regiões curvas por retângulozinhos, eu tenho uma boa aproximação. É o que nós iremos ver no nosso primeiro exemplo.